A paz do Senhor Jesus. Como estão vocês, meus irmãos, minhas irmãs? Louvado seja Deus, espero que estejam bem. Para a glória de Deus, né? Hoje é mais um dia que estou aqui para compartilhar com vocês, né, a palavra do Senhor, que é uma palavra maravilhosa, verdadeira profecia, irmãos. Está aqui, e vamos ler e vamos aprender. Se você ainda não entende, quando ler, peça ao Espírito Santo de Deus, que Ele é o nosso excelente professor. Glória a Deus, que todos realmente estejam num bom dia. Quem for ver a noite, que é uma boa noite. Quem for ver a tarde, uma boa tarde. Amém? Louvado seja Deus. O título é assim: a fé sem a obra é morta. Está em Tiago, capítulo 2, começando do versículo 14. Vamos lendo aqui e vamos vendo que o nosso Deus vai falar através da sua palavra. Que diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obra? Pode acaso semelhante a fé salvá-lo? A fé sem a obra, ela é morta. Os dois têm que andar juntos, a fé e a obra. Porque senão, só as pessoas que tinham condições de ajudar alguém seria salvo, né? Então não pode ser assim. Tá certo? Se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupas e necessitado do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Quer dizer, a pessoa vem, eu sei que hoje em dia não está fácil, né? Tem pessoas que vivem realmente se aproveitando aí, fingindo, né? Contando as histórias tristes, que às vezes não é verdade, mas nós temos que pedir muito do Senhor discernimento, né? Tem pessoa, vá, ajude alguém que você realmente sabe que está necessitando, que não seja pessoas que vêm inventando histórias, né? Nós temos que ter também cuidado, que hoje não está fácil. Mas se você conhece alguém na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, ou na sua família, ou família de um amigo, vá lá e ajude. Veja qual é a necessidade, se é o alimento, se é a roupa. De repente a necessidade é só de uma palavra amiga, né? Está precisando conversar um pouco. Vá lá, visite. É muito bom visitar. E diz assim, assim também a fé, se não tiver obra, por si só está morta. Porque às vezes a pessoa só diz: tá bom. Vamos supor assim, a pessoa está precisando, necessitando mesmo. Aí você só diz assim: volte amanhã. Aí volte amanhã, e esse amanhã nunca ajuda. Então isso daí é pecado, certo? Que diz assim também: mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Quer dizer, um tem fé e o outro tem obra. Mas na verdade cada um tem que ter a fé e a obra. Porque sem a fé e a obra junto, é morta, né? Como diz aqui. Não vale. Tem que estar completa. Se eu tenho fé, eu tenho que fazer a obra. Se eu faço a obra, eu tenho que ter a fé. Fé em Cristo Jesus. Aleluia. Crês tu que Deus é um só? Tu crês que Deus é um só? Não importa a tua religião, tu crê que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Os demônios creem e tremem. E isso é muito interessante. As pessoas às vezes olham, né, e não querem acreditar em Deus. Os demônios creem e tremem. Eles só não obedecem, porque eles são rebeldes, são desobedientes. E ele crê mesmo, porque ele veio de lá, onde estava Deus. E ele faz de tudo para o ser humano não obedecer, não fazer a vontade de Deus, justamente para poder ir para onde? Para o céu é que não é, né? Todo mundo sabe a resposta. Quer para ir morar com ele faz de tudo para a criatura, para os filhos de Deus, né? Pecar e não ir para o céu. Vamos ter cuidado, meus irmãos. Ele crê e treme, mas não obedece. Aleluia. Essa é a questão. Queres, pois, ficar certo?
ó homem insensato, de que a fé sem a obra é inoperante? Tu queres saber disso? Não foi por obras que Abraão, o vosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou. Abraão teve fé e fez a obra. Ele foi lá obedecer ao Senhor, confiando em Deus. Aleluia. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Aleluia. Ele foi chamado amigo de Deus. Que maravilha ser chamado amigo de Deus. O Senhor ama aquele que obedece, que tem fé. Louvado seja Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obra e não por fé somente. É que tem muitos que fazem só obra, ajuda isso, ajuda, faz caridade, achando que com isso vai comprar a salvação, mas não é por aí. Nós temos que ter fé em Cristo Jesus para ser salvo, porque só aceitando e confessando Jesus é que chega até o Pai, porque Jesus ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E nós temos que estar atento para isso, fazer as duas coisas, a fé e a obra. Aleluia. Verificai que uma pessoa é justificada por obra e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obra a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Uma pergunta, né? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem a obra é morta. A fé sem a obra, ela é morta. Então vamos ter as duas coisas. Ter fé em Cristo Jesus, fazer as coisas com fé, com esperança, com amor, mas fazendo a obra também. Tá certo? Vamos vigiar nisso aí. A palavra do Senhor diz que nós temos que estar olhando, vigiando, orando, fazendo as coisas que agradam a Deus, obedecendo, né? Porque o inimigo, ele acredita porque ele sabe quem é Deus. Ele viveu lá, mas ele está fazendo de tudo para as pessoas não acreditarem. E é esse o perigo. Se você não conhece a palavra de Deus, é perigoso. É uma armadilha que o inimigo faz, né? Não, eu tenho fé. Outro, não, eu faço a obra. Mas não é assim, a fé e a obra tem que estar junto. Tem um louvor que diz assim, de valor em valor, que nós devemos andar de valor em valor. Fala assim: pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Amém? De valor em valor. Vamos andar com fé e a obra juntos, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai que está no céu, maravilhoso és tu, Senhor. Que esta palavra, Senhor, possa ter entrado na mente, no coração dessa pessoa que ouviu. Abre o entendimento, Senhor, para que possa sim fazer a tua vontade. Possamos andar com fé, Senhor, e fazer a obra, como o Senhor fala, né? Fé e obra. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ser com cada um de nós, para continuarmos seguindo, Senhor, fazendo a tua obra como tu queres. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus.